Olá, tudo bem com vocês? Voltei para fazer mais um vídeo. Curte, comenta, deixa um comentário aqui para mim, deixa sua opinião, tá? Eu vou estar lendo. Eu gosto de responder também quando eu tenho tempo. O tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o ciúme no relacionamento, no sentido de o ciúme em relação a Deus. Às vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade ou uma condição difícil no nosso casamento, às vezes nós, como seres humanos, temos a tendência de achar que somos menos favorecidos. Às vezes olhamos para toda a situação que estamos vivendo, muitas das vezes porque a gente é aquele que sofre mais dentro de um casamento, a gente costuma olhar e falar: Senhor, parece que o Senhor não se importa comigo, parece que o Senhor se esqueceu de mim, parece que o meu cônjuge é mais importante do que eu, parece que ele é mais amado, parece que ele é mais querido, parece que ele é mais valorizado do que eu. E como seres humanos é um sentimento comum, esse sentimento de desvalorização, de querer um reconhecimento, muitas das vezes, do Senhor. E hoje a gente vai falar sobre isso, porque eu passei por isso, eu sei exatamente a dor, eu sei os pensamentos, os sentimentos que a gente tem, e eu trago uma palavra a respeito desse assunto e também a minha experiência sobre isso e aquilo que o Senhor ministrou também ao meu coração na jornada que eu passei também na restauração do meu casamento. E hoje o versículo base tá lá em Lucas 15, é do 11 ao 32. É bem extenso, mas eu vou precisar ler para poder entrar num contexto. Tem gente que conhece muito bem essa parábola, mas tem gente que não. E Jesus contou essa parábola e ela começa assim, ó. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei-me o bezerro cevado e matai-o, então comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar na festa. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Essa parábola ela descreve bem ao que acontece dentro de nós quando estamos passando por essas questões dentro do nosso relacionamento, qualquer relacionamento que temos, mas dentro do casamento em específico, que é o que eu vou tratar hoje, é algo que é muito difícil alguém não ter passado por isso, né? Que bom que se tiver alguém que não passou, mas quem passou sabe o sentimento que se é. E nessa parábola,
A gente não vai entrar muito dentro do que aconteceu, mas a gente vai entrar sobre a reação do irmão mais velho. Aqui fala de um pai que tinha 2 filhos, e esse filho, um desses filhos, pegou aquele bem do seu pai em vida, a herança em vida de seu pai, e juntou tudo e foi embora de casa. A casa onde simbolizava a proteção, o cuidado de Deus, né? Essa parábola, ela mostra, ela tem um significado de Deus, né? Esse pai simboliza Deus. Então, esse filho pegou os bens de seu pai e saiu e gastou tudo com as meretrizes, gastou tudo de forma dissoluta, sem sabedoria, sem entendimento nenhum. E aí, por permissão de Deus, chegou uma grande fome no lugar onde ele estava, e aí ele precisou trabalhar juntamente com porcos. E o que aconteceu? Trabalhando com aqueles porcos, a fome dele era tão grande que ele teve vontade de comer até aquela comida que aquelas pessoas davam aos porcos. E aí ele se arrependeu, ele caiu em si diante desse sofrimento que ele já estava passando, e ele decidiu voltar para casa. E ele se lembrou que os servos do pai dele tinham uma vida muito melhor do que a que ele estava vivendo. E então ele se arrependeu e ele disse para si mesmo: eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão a ele e vou pedir para que ele me dê um trabalho. Eu sei que ele pode me receber, pelo menos como funcionário, porque eu não sou digno de ser chamado seu filho. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou, o pai de longe já o esperava. Enquanto o filho mais velho estava no campo, ele já o esperava. O pai já estava esperando, tanto que quando o filho ia chegando, o pai já o avistou de longe, correu ao seu encontro e abraçou e beijou ele. E a reação de pai, assim como a reação de Deus, é que quando o filho ele se perde, quando ele volta, o pai se alegra. O céu também se alegra. A palavra de Deus diz que quando um filho se arrepende, o céu fica em festa por conta dessa alma que se arrependeu. E a reação de Deus não poderia ser diferente, a reação desse pai não poderia ser diferente. E aí, ao invés de um trabalho, como o filho esperava, Deus pega de volta aquele filho como filho e entrega para ele de novo aquela paternidade que o filho tinha abrido mão, e faz uma festa, coloca a melhor roupa, coloca um anel no seu dedo, coloca o melhor sapato e manda matar um bezerro cevado e faz uma festa para esse filho. Já o irmão mais velho, ele não estava esperando o irmão. E talvez ele até esperasse que um dia ele voltasse. Mas talvez dentro dele tivesse um sentimento de que talvez ele não voltaria mais. Só que quando ele sai do campo e volta para casa, ele percebe música e dança e não entende o que está acontecendo. E aí ele pergunta para os funcionários do seu pai o que está acontecendo ali. E aí os funcionários dizem que o filho que foi embora voltou e o pai estava lhe dando festa. E aqui a palavra diz que o filho ele se indignou e ele não quis entrar na festa. E aí, saindo o pai da festa, ele foi falar com ele, com esse filho. E o que acontece? O filho disse assim que ele servia ele há tantos anos, sem transgredir o mandamento, e nunca o pai tinha dado um cabrito para ele alegrar, nem com os amigos dele. Mas em questão do irmão, o pai foi lá e fez uma festa. Às vezes acontece que por a gente tentar fazer o que é certo, por a gente seguir os mandamentos do Senhor, por a gente estar fazendo tudo conforme o Senhor manda, às vezes a gente se esquece que a gente também é dependente da graça. E a gente entra num lugar onde a gente acha que o amor do Pai, ele precisa ser merecido. A gente precisa buscar, a gente precisa fazer algo. E não é assim. O amor de Deus, ele é um amor que não é merecido. O Senhor nos entrega, o Senhor entregou. A gente precisa entender que esse filho que foi embora, ele não perdeu a paternidade de Deus. Ele abriu mão dessa paternidade, mas ele já era filho antes mesmo dele ir embora, antes da fundação dos séculos.
Ele já era filho, o Senhor já considerava-o como filho. Ele que se perdeu, mas o pai continuava no mesmo lugar. E aí a gente tem a tendência de achar que é mérito. E aí, muitas das vezes, nos colocamos nesse lugar. Quantas das vezes Deus beneficia alguém, Deus entrega uma bênção na vida de alguém, e muitas das vezes ficamos com ciúme. Às vezes da forma com que Deus usa aquela pessoa, a forma com que Deus fala com ela, a forma com que Deus abençoa aquela pessoa. Só que a gente precisa entender que quando Deus ele entrega algo para o nosso irmão, nada de nós é tirado. O que acontece é que cada um tem o seu tempo e a forma de Deus trabalhar. O que Deus entrega para mim, ele não vai entregar para você. O que Deus entrega para você, ele não vai entregar para mim. Deus tem algo individual para cada um. Mas às vezes olhamos toda essa situação e às vezes não reconhecemos o favor do Senhor. E aqui, quando o filho ele reclama que o pai não fez isso para ele, o Senhor, ele diz para ele no verso 31 o seguinte: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são suas. Não era porque Deus não estava entregando, não é porque Deus não estava fazendo por ele. Ele não estava enxergando, muitas das vezes, o relacionamento que ele tinha com ele, muitas das vezes a presença de Deus que estava sendo com ele, muitas das vezes os livramentos que Deus estava dando para a vida dele. Só que como ele estava olhando pela lente da comparação, ele se perdeu e ele começou a achar que ele era menos favorecido. Mas uma realidade que precisa ser dita é que quando Deus ele nos chama para uma restauração de casamento, a palavra diz que aquele que sabe mais, ele sofre mais. Ele padece mais. Porque no reino dos céus é assim. Quando Deus nos chama, nós temos que entender que somos privilegiados. Deus nos ama e Deus, ele confia tanto em nós e ele deposita uma confiança tão grande em nós que ele não nos chama para trabalhar junto com ele. Porque o que é a restauração? É o trabalhar de Deus juntamente conosco, é um trabalho em conjunto, onde o Senhor trabalha no impossível e eu faço o possível. E às vezes, olhamos aquele que errou, muitas das vezes aquele que traiu, muitas das vezes aquele que fez o que era errado aos nossos olhos e esquecemos muitas das vezes que também já agimos errado, que também recebemos o perdão. E todos os dias, porque todos os dias nós erramos, se nós formos pontuar desde o momento que acordamos até a hora de dormir, nós erramos todos os momentos. Só que às vezes, esse sentimento de injustiça que temos, às vezes vem de a falta de perdão. Eu não quero que eu não quero perdoar o outro. Portanto, eu não quero que ele seja perdoado por Deus. E a gente entra nesse orgulho, nessa arrogância de olhar para o outro e achar que a gente entende, que a gente sabe, achar que o outro não merece, e na verdade nem nós merecemos. A graça é imerecida, é um favor de Deus. Então temos que ter esse cuidado. Só que, olha para vocês ver, independente do que o filho fez, tudo isso que o pai falou para o filho não foi para jogar ele fora. Essa parte da parábola, ela tá aqui porque ela tá nos ensinando algo. Quando Deus, ele sai da festa e vai falar com o filho, percebe que ele saiu, ele foi ouvir a dor do filho, porque ele entendeu aquele sentimento. Só que ele não fez isso para jogar ele fora, ele saiu para reforçar para o filho que o amava e para convidá-lo para entrar. E aqui nessa parábola não fala se o filho volta para a festa, porque é intencional, é uma pergunta que é feita para nós. Diante da bênção do seu irmão, diante da vitória do seu próximo, você vai se alegrar ou você vai ficar de fora da festa? Porque vai chegar o momento de você se alegrar, vai chegar o momento da sua vitória. Mas como você reagir é a forma que Deus vai permitir que as pessoas reajam. Você quer ser honrado? Você quer que se alegrem com a sua vitória? Então se alegre com a vitória do próximo, se alegre com a volta desse cônjuge. É alguém que estava perdido, em pecado, não estava enxergando
Agora enxerga. Quando Deus ele se preocupa com o outro, é porque ele sabe que você já está ganho de alguma maneira. E o outro está perdido, ele precisa ir atrás. É como a parábola da ovelha. O pastor, quando ele perde uma ovelha, ele deixa as 99 e vai buscar uma. E às vezes alguém ouve e fala assim, nossa, mas Deus largou as 99. Não! A gente costuma analisar a palavra de Deus de uma forma errada, de uma forma egoísta. Deus não é um Deus egoísta. Quando Deus diz na parábola que ele deixa as 99 e vai atrás de uma, ele está dizendo assim, ó, essas 99, Deus conhecendo tudo, Deus fala, essas 99 não vão se perder. Então, por algum momento eu vou deixá-las aqui guardadas e vou até a outra que está perdida. Porque a intenção do pai, o que que é? É pegar essa ovelha perdida, trazer de volta para o seu aprisco e juntar debaixo das suas asas as outras 100. Mas para que ele possa ir atrás da ovelha perdida, ele precisa deixar por um momento as que estão firmes nele. E muitas das vezes vemos isso com abandono, e não é abandono. Quando Deus fala, vai e faz isso, porque meu filho precisa voltar, meu filho precisa enxergar. É porque você já enxergou. É porque com você ele já tem um relacionamento. É porque você já o ama, você já o conhece. Você é um privilegiado, uma privilegiada. O Senhor te escolheu. Eu falo que uma restauração, a gente não entende na hora, mas somos escolhidos. E em meio a tantas pessoas para trazer essa alma de volta, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos capacitou para que pudéssemos ir atrás dessa pessoa, falar o coração dela. E se o Senhor nos coloca diante de uma situação assim, é porque Ele sabe que temos o jeito, a palavra certa para alcançar o coração dessa pessoa. E aí, com a estratégia de Deus, nós fazemos o que é possível e Deus faz o impossível. Mas às vezes olhamos pela comparação, mas o Senhor tá falando mais com ele, mas o Senhor parece que se preocupa mais com ele, e a minha dor, eu tô sofrendo, olha o que ele fez comigo. E o Senhor tá dizendo, você já tá comigo, você já me tem, você já é meu. Ele foi embora, ele não entendeu. Ele não teve um relacionamento comigo, eu preciso resgatar, eu o amo, eu te amo, mas eu também o amo, igualmente. Não existe uma forma maior ou menor de amor, Deus ama nós de formas diferentes, mas igual, é o mesmo amor. Só que às vezes entramos nesse lugar de comparação, onde queremos que Deus frequentemente fique validando, ou que as pessoas validem. Porque às vezes o seu cônjuge olha tudo que você está fazendo e tudo que você fez, se você já passou, e talvez ele não reconheça, e talvez ele nem agradeça, e talvez ele nem enxergue que você fez algo. Só que, o Senhor enxerga, o Senhor viu, o Senhor vê. Quando você entra no seu quarto, no secreto, quando você intercede pelo seu cônjuge, o Senhor vê. Você não precisa da validação de ninguém. Você não precisa ficar expondo para ele o que você faz no seu secreto. É o Senhor que precisa ver. Só que às vezes queremos aparecer demais. Queremos mostrar para o outro demais porque a gente quer esse reconhecimento. Ei, para! Quando a gente fica o tempo todo indo pela lei, buscando através dessa lente de reconhecimento, onde o que o outro fala ou o que o outro faz mostra que o que eu faço é bom, é cansativo, é desgastante, te tira do propósito. Mas quando nós fazemos por amor a Deus, em obediência a Deus, Ele nos honra, Ele nos recompensa. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele não nos olha como alguém descartável, porque é isso, às vezes nos sentimos assim, parece que eu sou alguém que só sirvo para sofrer, por causa dessa alma que está comigo. Parece que eu sou a pessoa que tenho que padecer, como se eu não tivesse importância, como se eu não tivesse sentimento, como se a minha dor não fosse válida. Ei, a sua dor é válida, o seu sentimento é válido. Só que Deus, Ele precisa de alguém. E esse alguém é você. Ele te escolheu para isso. E se Ele te escolheu é porque Ele vai te capacitar para isso.
E às vezes entramos nesse lugar, e às vezes quando a gente fala isso, isso fala mais sobre nós do que sobre Deus. Porque às vezes não o conhecemos. Quando olhamos para alguém ou nos enxergamos como um objeto descartável que Deus usa quando Ele quer e depois Ele descarta ou Ele coloca numa prateleira como se não servisse para nada, isso fala sobre nós, o que nós pensamos. Isso é carnal. Deus não é assim. Deus nos enxerga como filho. O fato dele resgatar uma alma não diminui o nosso valor. Ele nos enxerga com esse valor. Só que às vezes nos enxergamos assim, porque é isso que pensamos muitas das vezes de nós e de outras pessoas. Mas Deus não é assim. Isso é um pensamento carnal do homem. Se você pensa assim, você é carnal. Teve momentos que eu pensei assim: nossa, será que essa pessoa foi usada só para que essa pessoa voltasse? Só para que ela convertesse? E aí Deus falou no meu coração: eu não sou assim. Isso é um pensamento carnal. Você está sendo carnal. Eu não sou assim. Eu sou um pai amoroso. Se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, por que vocês acham que eu faria isso? Se vocês não tratam filhos de vocês como objetos, se você não trata suas filhas como se fosse algo para o seu uso próprio, por que você acha que eu, sendo bom, eu faria isso com o filho? Se eu uso é porque eu achei espaço no coração, é porque eu achei obediência, é porque eu conheço o íntimo profundo e o oculto do coração. E eu conheço a intenção, por isso que eu escolhi. Uma vez, o Senhor me faz lembrar agora, e se Ele me fez lembrar é porque Ele quer que eu fale sobre isso, sobre uma frase que eu sempre falava. Eu ouvi essa frase e eu comecei a repassar essa frase. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Até que chegou um dia que o Espírito Santo falou para mim: para de usar essa frase. Essa frase é tola. Essa frase não vem de mim. E se formos analisar, aonde que o diabo obedece? O diabo foi rebelde. E aí nós entramos nesse lugar onde falamos essas coisas, e muitas das vezes o que falamos fala sobre nós e o que nós pensamos do outro, e não sobre quem Deus é. E muitas das vezes nem sabemos quem Deus é, porque se falamos isso não temos conhecimento dele. E eu enchi a boca para falar. E aí o Espírito Santo falou para mim: se coloca no lugar de alguém. Você vai até alguém, paga a conta de alguém, ou você supre uma necessidade, ou você leva o alimento na casa de alguém. E aí, em retribuição, você ouve, ou você ouve falar, que falou para alguém, que a pessoa disse assim, quando Deus quer, até o diabo obedece. Como que você se sentiria? E aí eu saí daquele lugar de arrogante e entrei num lugar de empatia, onde que eu me coloquei diante do outro. E a mesma pergunta que o Espírito Santo traz para você que está assistindo esse vídeo: como você se sentiria se você estivesse nesse lugar, onde você vai atender a necessidade de alguém, onde você ajuda, onde você vai lá e dá uma palavra para alguém, e alguém diz que quando Deus quer, até o diabo obedece, te comparando com o inimigo da nossa alma, tratando você como objeto descartável. Porque quando usamos essa frase, o que estamos falando? Você só fez o que Deus mandou. Você é um objeto que Deus pega na prateleira e quando Ele quer, Ele usa para suprir a minha necessidade e os meus desejos. Ei, Deus não é assim. Isso é um pensamento seu carnal. É o nosso pensamento carnal. Deus não trata ninguém como objeto descartável. Isso é coisa do homem. Deus ama essas pessoas. E se Deus usou de alguém para atender uma necessidade para nós, ou para entregar uma palavra, é porque Ele enxergou dentro do coração da pessoa espaço para trabalhar. Porque Deus usa de pessoas. Deus, Ele faz tudo conforme Ele quer, mas Ele usa de pessoas. Quantas das vezes? Porque Deus, Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Ei, talvez Deus está impedindo de chegar a provisão que você está orando tanto pedindo por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência, por causa do seu desdém, da sua falta de gratidão àquele que Ele está usando para te abençoar.
Porque Deus, ele faz isso. Quando agimos com arrogância, com prepotência, com falta de gratidão a Deus e às pessoas, Deus, ele impede do outro ser usado. Deus endurece o coração daquela pessoa para não nos ajudar, para que nós aprendamos a valorizar. Porque achamos que o outro é um objeto. Quando eu precisar e quando eu desejar, Deus vai usar daquele objeto e vai fazer alguma coisa em meu benefício. Ah, mas eu nunca disse isso. Mas dentro do seu coração tá isso. Porque essa frase, traduzindo, ela diz isso. Ela diz isso. E quando a gente externaliza, a gente só coloca para fora o que tá dentro. Não adianta esconder do Senhor. Essa frase, ela fala muito mais sobre você do que sobre o outro. E a gente precisa entender que até aquele que a gente julga ser ímpio, ele pode ser filho. Porque se tem uma coisa que precisa ser dita, é que tem gente que acha que o filho é aquele que só quando ele aceita Jesus que ele se torna filho. Só que Deus já considera ele filho desde a fundação do mundo. Deus já o considerou filho, o nome dele já está lá. Ele já é um predestinado, ele já é filho para o Senhor. O Senhor não saiu do lugar. Quem precisa reconhecer essa filiação é essa pessoa. Mas aquele que aos seus olhos é ímpio, um dia vai retornar essa paternidade. Vai reconhecer essa paternidade. Só que se Deus usou dessa pessoa que aos seus olhos parece ímpio, é porque dentro do coração dele ele achou espaço. Ele achou uma bondade que ele mesmo colocou. Porque até a bondade que está no nosso coração não é nossa. É o Senhor que colocou. Não adianta a gente falar que é bom. Porque a gente é mau. A palavra de Deus diz que nós somos maus. Não há bondade em nós. E quando falamos que somos bons o tempo todo, queremos nos auto-enganar. Porque não há bondade em nós. Não existe bondade em nós. Nem Cristo aceitou ser chamado de bom. Muito pelo contrário, quando disseram que ele era bom, ele disse: eu não sou bom, bom é Deus. Se Jesus ele não aceitou ser chamado de bom, nós queremos ser chamados de bons? Cuidado com o auto-engano. Não há bondade em nós. Não há. Somos maus por natureza. E até aquele sentimento de bondade que temos foi o Senhor que colocou, não é sobre nós. Então precisamos diminuir o nosso eu. A palavra diz que precisamos diminuir para que o Senhor apareça. Às vezes nós queremos aparecer demais. Ei, diminui. Diminui para o Senhor aparecer. Não é você que tem que aparecer, é o Senhor. A glória não é sua, a glória é dele. Não é sobre você, é sobre ele. Só que respeite e honre as pessoas que são usadas para abençoar você. Porque se elas são usadas é porque elas têm relacionamento com o Senhor. E alguém que tem relacionamento com o Senhor é amado. Não queira tratar com arrogância e com ingratidão com aquele que é amado. Porque o Senhor tudo vê. O Senhor tudo vê. Então precisamos entender que esses pensamentos são carnais. O Senhor não nos enxerga assim. O Senhor nos vê como filhos amados. Se você um dia enxergou alguém assim ou se enxergou assim, se arrependa. Saiba que o Senhor não te enxerga e não enxerga as pessoas assim. O Senhor as ama. O Senhor te ama a ponto de te escolher. E entenda, essa alma que você está participando para trazê-la de volta te dará um galardão inestimável. Porque uma alma para o Senhor não tem valor que pague. Para o Senhor tem um valor inestimável. E o Senhor recompensa. O Senhor vai te recompensar aqui na terra por essas almas. Por essa alma que é o seu cônjuge. E vai te recompensar no céu. E esse galardão ninguém vai poder te tirar. Não é o seu marido que não reconhece. Não é essa pessoa que não reconhece. É o próprio Deus que vai reconhecer. E é um galardão que ninguém vai poder tomar. Ninguém vai poder tirar. Ele vai ser seu. Porque o Senhor sabe recompensar aquele que Ele ama, aquele que Ele chama para fazer a boa obra. E o Senhor retribui a cada um segundo a sua obra. Então continue. Tá doendo, Mari? Continue. Ele não entende? Continue. Ele não reconhece? Continue.
porque o Senhor tá vendo tudo e o Senhor vai recompensar. Se alegre por essa alma. Você tem participação. Se alegre. Não fique de fora da festa, entre na festa e se alegre com ele. Se alegre com ela. Porque é isso que o Senhor espera de você. O Senhor não quer que você fique de fora da festa, Ele quer que você entre e comemore. Ele quer que você esteja junto. Porque você participou. Porque você foi uma peça-chave que o Senhor usou para isso. Não como alguém descartável, mas alguém que é amado. Em outras palavras, dizendo, eu pude contar com meu filho. Quando eu disse para ele fazer, ele fez. Quando eu disse para ele falar, ele falou. Quando eu disse para ele orar, ele orou. Eu posso contar, meu filho amado, vem cá para a festa, vem comemorar. Seu irmão voltou. Aquele pelo qual você chorou tanto, ele voltou. Eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu clamor. Vem se alegrar, vem comemorar junto conosco. Porque ele estava morto, agora ele vive. Então que hoje essa palavra possa adentrar dentro do seu coração. E que de uma vez por todas você entenda que você é amado, um privilegiado do Senhor. Porque o Senhor, Ele recompensa e o Senhor tudo vê. O Senhor te ama tanto que Ele te escolheu. Essa é a palavra de hoje. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.